Estamos agora no quarto arquivo, uma série de 10 arquivos, então informando como é bom fazer uma obra na casa do Senhor. E para continuar o que estávamos dizendo, por exemplo, como que nós vamos deixar uma pessoa que ela não vive os princípios cristãos dizer que ela foi salva, ela é salva só por uma vez. Então as pessoas vão estar acreditando aí na doutrina da predestinação, que elas acabam julgando e dizendo que não há predestinação de a pessoa ser condenada uma vez por todas, ou que para frente ela vai ser amaldiçoada porque ela não está indo bem na vida, porque alguém amaldiçoou. Então, a pessoa que, ou as pessoas que são condenadas, elas não, se elas tiverem um novo caminho com Cristo e alterarem para esse caminho, sim, elas têm um novo desígnio de vida. E as pessoas que disserem que são crentes cristãos, vocês não acreditam de primeira mão, de primeira via ou linha por aí, porque as pessoas que se dizem cristãs e não são, elas são vistas pelos seus atos, que o Senhor Jesus falou que pelos vossos testemunhos vos conhecereis, que são de mim também pelas vossas atitudes e tudo mais. Então, esse testamento que tenho vos dado, Senhor diz, as minhas palavras, Senhor diz. Então, creio nas minhas palavras. Então, aqueles que creem na palavra do Senhor fazem, praticam as obras que Ele faz. Então, muitas pessoas dizem que creram e foram salvos, foram batizados. Agora eu sou crente, nós vamos ser salvos e vamos continuar na igreja. É uma forma de acomodar a sociedade, que é necessário, é bom que todos sejam salvos mesmo. Mas realmente todos vão ser salvos aqueles que crerem, praticarem as boas obras do Senhor Jesus, que se modificarem nas suas boas obras e assim por diante, caso contrário. Então, muitas pessoas dizem que creram e foram salvos por causa de um verso, uma explicação, mas são contextos dentro de uma palavra toda, que a Bíblia toda é uma palavra a ser revelada e explicada entre nós. Então, crer e ser batizado vai ser salvo toda a sua casa a princípio, então o início está feito. Então é necessário toda uma transformação de vida, que as pessoas deixem suas más obras, suas práticas ruins, para que vivam uma nova vida em Cristo. Que o Senhor venha dar uma nova prática de boa semelhança, no contexto local e tudo que é de bom e planejamento dado pelo Senhor. Então, todos nós fomos chamados para ser salvos, todos nós, construindo a consciência e o entendimento resplandecente, manhã do Evangelho, vamos dizer assim, como palavras de poemas poéticos, que podemos expressar, assim como agora estou falando. Nós tivemos a grande dádiva de resplandecer na nossa consciência, o conhecimento do Evangelho, como uma luz radiosa na manhã, como está no verso 1 do capítulo 60 de Isaías, que veio radiando a luz do Senhor, aquele que veio nos anunciar as boas novas do Evangelho. O livro de Isaías fala, e que alguém iria preparar o caminho do Senhor. Então, que cada um de nós prepare o caminho um ao outro, ao Senhor se manifestar entre nós, cada dia da nossa vida. Então, são palavras que o Senhor ele nos dá para revelação, daquilo que se profetizou e se concluiu uma vez, tudo deu em Jesus Cristo quando o Senhor esteve aqui. E que sabemos que toda a salvação vem somente por intermédio do Senhor Jesus. Então, os obreiros eles têm que fazer as obras que o Senhor pede para que se faça. Então, é necessário que se pregue que a salvação é para todos, que às vezes é necessário acomodar que a pessoa que ela está salva, para que ela se sinta acomodada. Quem sabe a pessoa não é uma pessoa de lá de boa índole, assim, mas é bom que seja acomodada essa pessoa. Uma pessoa como que ela tivesse já concluído o processo de salvação, sendo que o Senhor é que vai dar a conclusão da salvação afinal. Não somos nós, não. Quanto mais que entregamos a nossa vida, pecadores que somos, seremos salvos. Então os obreiros estavam falando antes dos auxiliares, dos presbíteros, dos evangelistas, pastores, missionários. Todos eles enfatizam toda uma coordenada. Então, o ponto da hierarquia dentro de uma igreja é o pastor da ovelha. Então, só que ele vai apacentar entre bodes e ovelhas, dentro da igreja, pessoas ruins e boas. Ele vai sempre se considerar geralmente como que todas fossem ovelhas, até o momento que se mostre o contrário com uma pessoa para que ele reaja. A não ser que o tal pastor seja como um bode, mas ele sempre vai se demonstrar como uma ovelha. Então, o pastor ele pode ser bom ou ruim, as pessoas podem ser boas ou ruins, isso aí
é notável, não tem como querer mentir sobre uma coisa dessa. Mas se diz, o pastor vestido, o lobo vestido de pele de ovelhas, ele vai demonstrar isso com o tempo. Com o tempo nós veremos novamente a diferença de quem serve e quem não serve a Deus, como a Bíblia diz. Andarão dois juntos reunidos, se não tiverem do comum acordo. Então, se não haver acordo entre duas pessoas, um pastor e um fiel, entre os obreiros, nós vamos entender porque de que lado está errada a coisa e toda a forma da história. Então, às vezes o pastor vai ser revelado aí que ele tem um jeito errado, talvez ele não seja algum, mas ele tem sua dificuldade como pecador. E o Senhor é que perfeito que esteve entre nós, Jesus, é por ele que alcançamos as coisas. Então, às vezes a pessoa, o fiel, o obreiro que ajuda ele, vai ter sua dificuldade aí também. Assim como são outros registros de pastores, tem nomes diferentes de Assembleia de Deus que surgiram, como a do Brás, a do Madureira e a Assembleia Renovada dos Últimos Dias, assim por diante. Então, são 4 nomes grandes que surgiram na história da Assembleia de Deus, mas daí então são 4 nomes, são a Assembleia de Madureira, do Brás, a Assembleia de Deus do Belém, que é a admissão. Mas a admissão foi a do Brás, mas a de Belém é lá da região de Belém, no estado do Amazonas. Então essa Assembleia constitui o jogo junto com a editora CPAD e a convenção da CGADB. Pode-se dizer assim que a Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil, esse nome é de Belém, desculpe, não do Amazonas, do Pará. E lá em Manaus havia o fundamento da Igreja do Brás, onde foram as duas concebidas primordialmente. Depois veio a de Madureira, saindo essa Assembleia de Deus do Belém do Pará, com Paulo Leva Macalão, o outro que se desenvolveu tanto a história dela, e a do Brás, ela deu surgimento a essas que dizem renovada, da renovação, da revelação dos últimos dias. Então essas igrejas, elas têm talvez as suas dificuldades, mas elas vão se demonstrar com o tempo o que elas são. Assim como cada pessoa vai demonstrar o que ela é com o tempo. Que a pessoa que vai viver, mostrar a sua vida, ela vai mostrar a sua vida por parte com o seu dia, mas aquilo que ela tem dentro dela, encobre dentro dela, com o tempo vai se mostrar. O que ele realmente é e faz parte. O seu ser, o seu caráter, tudo que ela está encobrindo e escondendo das outras pessoas, da vida das outras pessoas. Então o pastor, ele tem que ser uma pessoa de bom caráter. Assim como diz lá em Hebreus, lembrai dos vossos pastores que vos ensinaram a palavra de Deus. Então, eu tenho sempre a lembrança de pastores que me ensinaram a palavra de Deus. Desde que vem da coordenada lá da CGADB, que vem sempre instrumento de leitura como lições da escola dominical, participei de várias, e assuntos teológicos, assim por diante. Toda a Wikipédia que nós temos de teologia, da editora, assim por diante. Então, os pastores e entre os obreiros, eles têm o trabalho de fazer a sua obra, todos os departamentos. Os pastores, por exemplo, eles têm a sua obrigação de acompanhar todos os departamentos da congregação que faz parte, seja de distrito, filial, como congregação, uma série. Então, a parte do pastor em conhecer, reconhecer, por exemplo, departamentos como o de oração, o departamento da missão, o departamento do evangelismo, o departamento infantil, dos jovens, dos adolescentes e da família, o departamento seja de ensino, todas as divisões. O ensino às vezes está com o evangelismo, que a igreja, o sistema de ensino já é evangelizado a igreja, e às vezes da família tem das mulheres e dos homens, que a família já é constituída de mulheres e homens de idade, assim, uma família, e assim por diante. Então, por exemplo, em Joinville nós temos departamentos de mulheres e homens com nomes diferentes, com abreviaturas que vão dar em nomes de departamentos. E o da missão, por exemplo, é Siloé, o departamento de missão Siloé, onde vai nos dar um caminhamento a entender a missão, os pontos de missão e as pessoas envolvidas na missão, às vezes com pessoas boas ou não, mas todas caminhando em unidade, sempre se respeitando e se considerando tais como boas pessoas.
Então aí que está o manejo da grande obra. Muito obrigado.